Cada um pega isso ou aquilo para satisfazer os seus. Isso, prezado senhor William Vac, tem levado à ineficiência do Estado e à corrupção. Eu jurei comigo mesmo: se é para fazer a mesma coisa, estou fora. A primeira medida que tomei foi, em 2015, aproveitando um projeto em Brasília, aprovar uma emenda no voto impresso. Eu sou tão criticado pelas mídias sociais por não ter aprovado nada, ou quase nada. Mas isso não vem ao caso. Ninguém lembra do goleiro quando o time é campeão. E por ocasião de começar a fazer uma pré-campanha, um colega jornalista, do William Vac, perguntou para mim: como você vai conseguir convencer o eleitor brasileiro, 50% mais um, sem mentir? O que é uma coisa orgânica da política brasileira. Eu falei: então não vou chegar. Ou a gente chega de forma independente, ou não chega. Está aqui presente o coronel da Aeronáutica. Eu até tenho usado o nome dele por ocasião de uma possível futura composição ministerial. E nós temos que botar o Neymar lá na frente e não embaixo do gol. Eu falei: em meu ministério terei sim muitos militares. Mas muitos militares? Governos anteriores botou guerrilheiros, terroristas e corruptos, ninguém falava nada. Como exemplos, eu quero botar, por exemplo, no Ministério da Ciência e Tecnologia, que pouca gente sabe que é o ministro desta pasta tão importante. Quero botar um coronel da Aeronáutica. Por que o coronel da Aeronáutica? Porque, por acaso, é o Marcos Pontes e é o nosso astronauta. Se tiver alguém melhor qualificado do que ele, a gente conversa. Com toda certeza, o Marcos Pontes vai pegar o cap dele. Bem-vindo. Posso auxiliar em alguma coisa? Que nós não temos ambição pelo poder. Eu não tenho ambição pelo poder. Entendo que isso seja uma missão de Deus. E nós, nessa independência, temos que botar as pessoas certas nos locais certos. Sem querer prometer emprego para ninguém aqui. Mas não vejo o William Vac aqui. Uma pessoa excepcional. Não para o Ministério das Comunicações. É a primeira cantada em público que eu recebo na minha vida. Jair, eu continuo jornalista, assim permanecerei. Obrigado. Mas vamos auxiliar, orientar o Ministério das Relações Exteriores, um ministério importantíssimo, que nos últimos anos, em especial no governo do PT, fez negócios, entre aspas, ou fez política pelo viés ideológico. Tanto é verdade que no último ano da senhora Dilma Rousseff, ela não recebeu as credenciais do embaixador de Israel. E falando de Israel, eu estive lá. Eu costumo ir, para ver como é que funcionam as coisas. Lógico, uma viagem rápida, não deu para ver muita coisa. Deu para ver a agricultura deles, o deserto e a piscicultura no deserto. Isso deu para ver. Mas olhem o que eles não têm e o que eles são. Nem petróleo eles têm. Olha o que eles são. Quando eu vem aqui para o Brasil, olha o que nós temos e o que nós não somos. Onde está o erro? É igual o médico. Se ele alimentar com uma febre ali, ele pode até jogar um balde de água gelada em cima dele. Mas tem que buscar o foco do problema. O foco do problema nosso é um governo honesto, o que é muito difícil no meu meio, mas existe. Por crer em Deus, eu tenho dito, um presidente cristão e também que seja patriota. Pense no seu país de verdade. Afinal de contas, nós não podemos ser inquilinos de nós mesmos, como temos assistido, vender muita coisa, não para o exterior apenas, mas vender o país para o exterior. Eu tenho dito também,
alguns países têm comprado no Brasil. O outro está comprando o Brasil. Temos que evitar isso daí a qualquer custo, até mesmo, já que o assunto aqui vai ser voltado para o agronegócio, no caso aqui, energia, nós não podemos abrir mão da nossa segurança alimentar, onde todo mundo, até em casa, se preocupa, né, em tendo família, o que os filhos vão comer daqui a pouco, hoje à noite ou amanhã. Nós não podemos abrir as nossas terras agricultáveis, vender para o capital de fora, para países que nós sabemos que o objetivo é para si, não é para nós. Por exemplo, a China, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, que revogou há pouco a lei do filho único. Não vou me meter na política interna da China. Quem sou eu? Mas, qual o objetivo deles? Estão comprando o Brasil. Cadê a nossa inteligência estratégica? Não temos. Eu tenho falado muito de um livro do Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. Ele deixou a presidência, fez um livro. Quem puder comprar, compre. Eu não estou ganhando nada com isso. Leio apenas as páginas 198 e 199. É claro ali, conta o episódio, onde se conclui, ou melhor, se lê, que a senhora Dilma Rousseff tomava decisões de Estado dentro do Palácio do Planalto, ao lado das inteligências cubana e venezuelana, assessorado pela ABIN. Tem algo, no meu entender, tão mais grave que a corrupção no nosso Brasil, que tem que ser combatido. É a questão ideológica. Qual o objetivo da educação? É colaborar na economia, formar técnicos, engenheiros, médicos, profissionais. Como anda a nossa educação? Como está o aparelhamento do Ministério da Educação? Como está o aparelhamento da Embrapa? Que saudades da Embrapa de Emílio Garrastazu Médici. Foi o mesmo que nos deu 200 milhas. Critiquem, mas fale a verdade também. Não vamos fugir da verdade. Quem garantiu o impeachment de Dilma Rousseff foi o comandante do Exército. Estava pronto o decreto do Estado de Defesa. E, obviamente, não vou gastar alguns minutos falando isso aqui, dado o meu tempo, está se encerrando. O que o Brasil precisa? De ordem e progresso. É um freio de arrumação. Quando eu falo em botar um general ou um coronel no ministério, é pelas suas qualificações, não pelo seu posto, mas o posto ajuda a dar uma segurada nos desejos mais primitivos da nossa classe política. Então é com o espírito desarmado, um sentimento de responsabilidade muito grande, às vezes sem entender como cheguei a esse ponto. Talvez a resposta seja muito simples. Simplesmente eu sou diferente dos outros. Comigo, vocês podem errar. Com os outros, tenho certeza, já erraram. Ninguém governa sozinho. Mas devemos fazer um governo com a menor interferência possível do Estado em outras questões, como a questão energética. Porque temos algumas empresas que faliram no Brasil, estão falindo, como a questão agora da produção de álcool e açúcar, dada interferência no governo passado. Devemos tirar o Estado quase totalmente dessas atividades. Não procurei o senhor Paulo Guedes como um cartão de visita. E ele não aceitaria isso. E pela idade e experiência que ele tem, sabe onde nós queremos chegar. É o meu consultor no momento. Mas, por outro lado, não se pode falar economia sem segurança. Esse fim de semana, almocei com alguns médicos no Rio de Janeiro, um famoso, e falou que uma vez por semana vem operar em São Paulo porque os seus pacientes, têm dinheiro, obviamente, né? Não querem ir para o meu estado, do Rio de Janeiro, tem de vista a questão da violência, armamento, mais do que defender
a vida do cidadão, a arma defende a liberdade de uma nação. Por isso, meu propósito não é armar todo mundo, jogar a arma para cima, quem pegar, pegou, não. Com critérios. Mas vamos expandir a posse de arma de fogo. O porte está mais reduzida. Vamos aprovar, se Deus quiser, com a ajuda do parlamento, obviamente, o excludente de ilicitude, não apenas para o agente de segurança, o policial civil e militar, em operação, responde, mas não tem punição, mas para valer efetivamente para nós o direito à legítima defesa, porque eu posso ter uma arma dentro de casa, porque eu posso ter uma arma dentro de casa, senhores e senhoras, não, ou quase impossível ter uma arma dentro de casa. Bem, o tempo está acabando. Agradeço aqui a oportunidade. Eu já dei uma maciada no VAC para não atirar muito forte de mim. Mas muito obrigado pela oportunidade. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. Jair, na parte que me toca, muito obrigado pelo seu senso de humor na sua palestra inicial. Tem faltado um pouco humor no Brasil, eu agradeço o seu. Vamos agora à questão política que você destaca nas suas palavras iniciais e que eu destaquei uma das suas frases, ela é: ninguém governa sozinho. Não é difícil, pela experiência que você tem e que o Onyx também tem, de Congresso Nacional, de Câmara, imaginar que o próximo governo, seu ou não, será um governo minoritário. Num ambiente onde boa parte das bancadas já se prepara para um eventual próximo impeachment. Como você vai governar? Bem, vou levar aqui toda a sua experiência. Estou com 63 anos, está mais ou menos a minha faixa etária, né? Temos meia noite. Mas a tua pergunta é quase uma afirmação. Continuemos governando, toma lá da cá, ou não vai ter governabilidade? Isso eu chamo de roubabilidade. Pode me caçar um dia sim, mas não vai ser por omissão nem por corrupção. A questão do 11 Lorenzoni, 60 parlamentares mais ou menos. Eu sempre fui independente. Tanto é que o Joaquim Barbosa disse, por ocasião da leitura do seu relatório da ação penal 470, mensalão, traduzindo o que ele falou ali, quando citou meu nome, eu fui o único parlamentar da base aliada que não foi comprado pelo PT. A imprensa não falou nada do PT isso aí. Tudo bem. Então esses parlamentares, e vai ser a nossa base. E também aqueles que porventura chegarão lá para buscar o entendimento. A situação como está a economia do Brasil. Quem quer o Ministério do Transporte se não vai ter recurso para comprar 1 metro cúbico de massa asfáltica para tapar um buraco? O Brasil está nessa situação. Quando se fala em, não é apenas economia, como já disse, né? Sem segurança não tem economia. Como vai fazer com que entre mais água no caixa do Tesouro, se aumentar imposto? Afinal de contas, o senhor Laffer passou o largo do Brasil. Curva de Laffer, passou o largo do Brasil. É desburocratizando, é desregulamentando. O governo da Colômbia se elegeu agora, basicamente, com 2 bandeiras muito fortes: combate ao tráfico e desregulamentação. Agora, quando chegar, você tem que mostrar suas armas, apresentar isso daí. Quando eu tive em Roraima, que o governo está com problema agora para pagar a energia elétrica de Guri, de Roraima, que vai lá para, beleza, que vai para Boa Vista, em grande parte. Né? Como fazer, por exemplo, uma hidrelétrica, apesar de termos outras matrizes lá, okay? Lá tem muito bom para eólica, para solar, talvez aí pela cana-de-açúcar também. E se a gente conseguir resolver esse problema, por que não teríamos o apoio da bancada de Roraima? Se nós, a questão da bancada da segurança pública, aqui o Major Olímpio nos acompanha, que interessa a todo mundo a questão da segurança, são esses homens que discutem segurança. Não, eu posso até discutir, mas esse é muito mais conhecimento do que eu. Quando se fala em bancada evangélica, o que o evangélico pede? Questão de ideologia de gênero. Fui agora à Ásia, olhar um pouco como funciona a educação lá. Lá não existe isso, eles nem sabem o que é isso. Então a gente começa a atender a bancada ruralista. O que eles querem? Eles querem segurança no campo. Não aguentam mais invasões. Temos aqui alguns colegas, como o coronel Davi presente aqui, tá? Entre outros aqui de Mato Grosso do Sul, tá? que falaram, e é verdade, tem mais de 100 fazendas invadidas lá em Mato Grosso do Sul. Estive no Maranhão agora, lá não se faz, aqui não se faz a integração de posse.
A Polícia Militar não faz porque o governador não quer, que é o chefe supremo das Forças Auxiliares. Será que a gente resolver esse assunto? Quem sabe seja obrigado a ter uma tropa especial ou delegar essa ação essa missão para as Forças Armadas ou Forças de Segurança? A gente vai atender o homem do campo? Os garimpeiros do Brasil que são tratados como bandidos? O próprio produtor rural é tratado como bandido no Brasil? Será que nós conseguimos, por exemplo, tipificar como terrorismo as ações do MST? A gente não vai ter o apoio da bancada ruralista? Será que nós tirarmos da legislação, por exemplo, a multagem por ato tendente? Nós buscarmos fazer com que acabemos no Brasil com a indústria da multa eletrônica, que é um fator que o caminhoneiro brigou e com razão a situação deles. Será que a gente buscar soluções dessa forma, que estamos botando no papel do Zé, prezado do senhor Levar? A gente não consegue o apoio que se é para conseguir. Jair, com sua licença, porque nós temos 15 minutos. A sua primeira resposta foi de quase 5 minutos. Eu queria colocar o Caio e o Ricardo Seixas também como debatedores, por favor. Se você concluiu o raciocínio, pergunta. Não, tá. Eu acho que... Bem, senhor Bolsonaro, o negócio dessa gente toda que está aqui é talvez o negócio de maior risco que nós temos no país. E, na verdade, o tratamento que se recebe, digamos assim, nos últimos anos dos governos tem sido absolutamente o oposto dessa importância. Nós conseguimos, nesse governo de transição, aprovar o RenovaBio, que é um programa justamente voltado para a descarbonização dos combustíveis. E será justamente regulamentado durante o próximo governo, não esse que aprovou. Queria ouvir sua opinião. Eu tenho uma linha que o Brasil precisa de menos leis, menos decretos, menos portarias, menos normativa, mas essa é bem-vinda. Nós temos que regulamentar isso aí e dar prosseguimento até por um acordo assinado há pouco no Brasil, na França. E quem vai fazer isso aí? Não vai ser eu, fisicamente. É quem entende do assunto. Pessoas isentas que serão colocadas nos ministérios certos para buscar realmente a implementação dessa questão. E nós queremos isso daí sim. Agora, deixa bem claro, a cana, o etanol, regredindo, tem que ter uma área para ser cultivada. Certo? Nessa área, se o produtor rural não tiver segurança jurídica, não afastarmos a emenda constitucional 81, que relativizou a propriedade privada, que tudo passou a ser análogo à escravidão, e tendo em vista, em parte, o aparelhamento do judiciário, isso tudo deságua em ações para expropriação do imóvel rural, mas vale para o urbano também. Não temos como sonhar e dar prosseguimento a essa proposta maravilhosa. Precisamos sim, quanto mais independência de energia tivermos, melhor. A questão do etanol é muito bem-vinda, temos como tem abundância aqui, e até mesmo exportar. Então, a regulamentação ocorrerá sim. Ninguém mais do que eu, ou que vocês todos, sabem que sem energia o Brasil não vai para frente. Então, aproveitar o tempo aqui, que temos só 7 minutos, muito curioso para saber algumas das propostas no campo econômico do senhor. O senhor tem uma questão que fica difícil para a audiência entender. O senhor tem um histórico no Congresso de ser contra várias privatizações, o senhor, se não me engano, votou contra o Plano Real, recentemente o senhor votou contra o Cadastro Único Positivo. O senhor, quando faz referência ao processo de desenvolvimento do Brasil, sempre se refere ao período militar, que o senhor deve saber que foi o período que mais criou estatais no país. Então não tem nada a ver com o discurso, e aí que vem a minha pergunta, não tem nada a ver com o discurso que o senhor faz, em particular vinculado ao Paulo Guedes, que é um que a gente conhece, assessorou a equipe econômica do Pinochet, foi um extremo liberal, oposto, exatamente oposto do que foi o regime militar brasileiro, talvez 180 graus do que foi o regime militar brasileiro, do ponto de vista econômico, sendo que o resultado foram os opostos, né? Aqui o regime militar brasileiro, que o senhor toda hora cita, entregou o país com uma hiperinflação, com um problema fiscal cavalar e com uma participação do Estado na economia, talvez a maior da história do Brasil. É no período democrático que a gente tentou corrigir a superinflação, corrigir a questão de fiscal,
e de alguma maneira implementar alguns projetos que têm a ver com um desenvolvimento mais sustentável. Como é que o senhor explica essa contradição? O histórico do senhor e as referências no discurso são muito estatista, muito anti-reforma, muito anti qualquer tipo de liberalização do processo econômico, e aí o senhor vem e fala que o seu principal assessor econômico é o Guedes, que é um ultraliberal que defende inclusive a privatização da Petrobras. O senhor precisaria se posicionar. Nesse caso recente da greve dos caminhoneiros, que foi parte greve e parte lockout, o senhor acabou apoiando essa greve, esse movimento. E aí resultou num tabelamento de preços, subsídio ao diesel e, simultaneamente, nós tivemos um problema de concorrência vinculado a esse modelo de tabelamento. O senhor poderia explicar um pouco melhor a visão do senhor? Sem problema nenhum. Primeiro que o ser humano evolui. Eu não estou falando que eu respeito o troglodita. Plano real, votei contra, sim. Lá naquela época, 94. A inflação de janeiro e fevereiro de 94 foi expurgada apenas para os militares das Forças Armadas. Sou capitão do Exército. Tentei negociar com a equipe econômica o mesmo tratamento dos servidores públicos. Não consegui, votei contra. Ué, o que eu podia fazer? Questão do cadastro único. Não temos qualquer garantia do sigilo dos cadastrados. Zero. E até falei lá, por que não bota? O pessoal faz emenda na perna, faz emenda e bota aí. Eu voto favorável. Vou mandar o MP depois. Não mandaram ainda. Quanto a estatizante, eu queria saber, em 70, se não fosse estatal, né, quem faria Itaipu Binacional? Responda isso. Quem faria se não fosse o governo federal? Agora, tira as obras de infraestrutura do período militar e veja o que sobra do Brasil. Não sobra nada do Brasil. Me aponte uma grande obra do Sarney para cá. Não defendo estatizações agora, não. Questão de Pinochet. Bem, se for falar em política, lá tinha 30 mil cubanos quando ele entrou. E foi feita uma política econômica diferente do que está aqui, tanto é que deu certo. E muitos economistas que temos no Brasil hoje participaram, naquela época, né, da política econômica de Pinochet. Caminhoneiro, eu acompanho há 2 anos. O governo não tem órgão de inteligência. Acabei de falar, a inteligência do governo é cubana e venezuelana. Acabei de falar isso aí. Ele não foi pego de calças curtas. Estive em Gramado com os caminhoneiros, estive no Rio de Janeiro 2 vezes, várias vezes em Brasília também. Problemas que eles têm todos. O governo simplesmente é insensível. Ou melhor, não tem moral para buscar a solução de problemas, que está tudo loteado. Quando fala em multagem eletrônica, tem uma pequena máfia, de colega meu, que trata desse assunto. O senhor anda 70 por hora lá em Leblon, Copacabana, que não tem passarela, e na Rio Santos tem que andar 40 por hora. Por que isso? A indústria da multa. Isso pesa no bolso do caminhoneiro, das empresas, pesa na inflação no final do ano. Tá? A questão da roubo de cargas, é hoje que ele vem tratando esse assunto. O pessoal fala que eu estou errado, mas a política deles é continuar a audiência de custódia, uma equivocada política de direitos humanos, uma preocupação enorme com o encarcerado, é não reduzir a moralidade penal. O desgraçado somos nós. Então chega uma hora que explode o negócio. Apoiei sim, fiz vídeo. 4, 5 dias depois fiz um outro vídeo, e sempre falando em não obstruir rodovias. Eles não fizeram. Quando começou a infiltração, a obstruir, reforcei, pedi para eles, seria um gesto de altruísmo, etc, deixar o movimento. Ganhei simpatia de metade deles. Não fui para a pista em nenhum momento. Agora, o governo não tem capacidade para se antecipar a problemas. É um governo omisso. É um governo que não se expõe. O que moral vai se expor também, né? Dessa forma de fazer política, não estamos lá da cá, como é que vai fazer uma política sadia para o seu país? E as mudanças acontecem. É natural. Muita coisa que se fosse hoje, não teria feito ontem, com toda certeza. Deixa eu pegar então o último minuto aqui e voltar para um ponto que também acho que é uma questão permanente sobre a sua candidatura, deputado, que é a questão da governabilidade. O senhor se referiu aí a montar uma bancada, talvez ad hoc, né, posterior a tomar a posse. Mas a gente precisa lembrar, talvez, que um pouco histórico, para ser bem rápido. O histórico do senhor foi aprovar, ao longo dos 24 anos, 1 ou 2 projetos, o senhor nunca liderou uma comissão, ou relatou um projeto importante. Como é que de uma hora para outra o senhor, que em 24 anos não conseguiu montar uma coalizão mínima, conseguiria no dia 1º de janeiro?
A pergunta é complexa. Vocês não sabem como é que são escolhidos os líderes de partido, vice-líderes e presidentes de comissões? É a maneira como é escolhido. Se eu tivesse participado dessa coalizão toda, talvez tivesse preso uma hora dessa. É muito simples. Essa é a forma de verdade. É verdade. Falam sobre violência no Rio, o cara não fez nada. Se eu tivesse feito algo com o Cabral, estaria jogando dominó com ele em banco. Que a maneira de fazer política atualmente é essa. Essa é a verdade. Que o povo brasileiro não está acostumado a ouvir. Faltam 30 segundos. Faltam 30 segundos. Posso elogiar o Levac de novo? Se for em tom de piada, eu adoro. Mas nós perdemos, pelo politicamente correto, esse espírito de brincar. Não pode brincar por mais nada praticamente. E eu exagero de vez em quando as brincadeiras, por isso sou réu no Supremo Tribunal Federal. Mas a gente vai mudar no Brasil, se Deus quiser. Muito obrigado. Pessoal, tem um coffee break agora, um oferecimento da Iris. A gente volta às 15h25. Até já.